Quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal. Chegamos no lobo mal, nós chegamos no bicho papão, módulo 4, parte 2, onde a gente vai falar de renda variável e principalmente derivativos, que é aquilo que deixa muita gente descabelada, muita gente ansiosa, mas calma. Aqui na Gama de Ensino a gente passa fácil, não tem medo, a gente vai resumir isso agora, certamente vai trazer um ponto ou outro à sua memória que vai lhe deixar mais seguro desses assuntos. A gente passa fácil aqui, sem medo, vamos iniciar falando no módulo 4, na parte 2, da renda variável, da emissão de títulos de valores imobiliários. Quando uma empresa decide abrir o seu capital, decide emitir ações, emitir debêntures, emitir nota promissória, seja lá qual o título de valor imobiliário ela decide emitir, o que ela precisa fazer? Primeiro, ela precisa contratar o serviço de uma instituição financeira para operar isso, para fazer isso. E aí vai ser qualquer instituição financeira? Não. Ela vai contratar ou uma CTVM, no caso uma corretora, ou uma DTVM, uma distribuidora, ou ainda um banco de investimento. Aí talvez você diga aí, então, mas pode ser um banco múltiplo? Sim, pode ser um banco múltiplo se ele tiver a carteira de investimento. Então pode também ser um banco múltiplo com a carteira de investimento, aí ok. Mas você vai ver que sempre será uma CTVM, uma DTVM ou um banco de investimento, uma carteira de investimento, ok? Beleza. Esse processo de abrir o seu capital, emitir títulos de valores imobiliários, nós podemos chamar de IPO, né, que é a oferta pública inicial. A gente pode chamar também de operação de subscrição ou ainda operação de underwriting. Então, essa instituição financeira vai prestar esse serviço de emitir os títulos de valores imobiliários e colocar no mercado, ok? Nós chamamos isso de operação de underwriting, operação de subscrição, como eu acabei de dizer. Esse tipo de serviço de emitir os títulos de valores, colocar no mercado ali para os investidores adquirirem, esse tipo de serviço, ele pode ser prestado de 3 formas. Quais são elas? Garantia firme. Garantia firme é quando essa instituição financeira aqui diz para a empresa que vai emitir os títulos de valores imobiliários, quando ela diz assim, eu vou emitir os seus títulos de valores imobiliários, eu vou colocar no meu mercado e eu lhe garanto que eu vou botar todos os seus títulos emitidos no mercado. Caso eu não consiga, eu fico com o que eu não consegui. Então, nesse caso, o risco dessa situação, dessa operação, é aqui da instituição financeira, já que se ela não conseguir vender tudo, ela vai ficar com aqueles que não vendeu e a empresa está tranquila lá. Opa, esse serviço é muito bom. Tem também o tipo de serviço chamado melhores esforços. Como é isso? Melhores esforços é quando essa instituição financeira, corretora, distribuidora ou banco de investimento, diz para a empresa emissora o seguinte: eu vou me esforçar ao máximo para colocar os seus títulos de valores imobiliários lá no mercado. Se eu não conseguir, eu lhe devolvo. Então, nesse caso, o risco é aqui, da empresa emissora, porque caso a instituição financeira não consiga vender todos os títulos de valores imobiliários, ela vai devolver. Então, o risco é aqui, da instituição financeira. Consegue ver isso? A outra opção de serviço prestado é o chamado residual ou ainda stand-by. Como é que é isso? É assim, essa instituição financeira vai falar para a empresa lá que a contratou, que vai emitir os títulos de valores imobiliários, é o seguinte: eu vou emitir esses títulos de valores imobiliários, vou colocar no mercado e se eu não vender tudo, eu espero um pouquinho, ou seja, stand-by, eu aguardo um pouquinho, daqui a pouco eu tento vender novamente e do residual que eu não consegui colocar no mercado, do residual, eu fico com uma parte e lhe devolvo a outra. Consegue ver? Então aí o risco é das duas empresas, da instituição financeira e da empresa emissora de título de valor imobiliário. Bem fácil, bem simples. Inclusive existe um código ANBIMA para isso, que trata disso, o código ANBIMA de oferta pública, né? E nesse código ANBIMA diz o seguinte, que existem alguns documentos que são obrigatórios, que é o prospecto e o formulário de referência. Diz também que existem exceções, algumas situações não precisam seguir o código ANBIMA, que é quando a oferta pública for para um lote único, para uma microempresa ou para esforços restritos, que é só para um grupo de pessoas, por exemplo, só para investidor profissional, entendeu? Então vamos seguir, vamos falar de ações. Ações, existem 2 tipos,
A ordinária, que é aquela que comanda a empresa, ela tem direito a voto, olha só, tem direito a voto. E temos também a ação preferencial. A preferencial vai ser representada pela sigla PN, enquanto que a ordinária pela sigla ON. A preferencial, ela tem preferência em dividendos. Então, a pessoa que adquire ações preferenciais, ela tem preferência em receber dividendos. E tem um detalhe que você precisa entender. Caso uma empresa passe 3 exercícios consecutivos sem distribuir dividendos, a ação preferencial ela passa a ter direito a voto para decidir o futuro da companhia até receber dividendos novamente. No momento que volta a receber dividendos, ela volta a ser uma preferencial normalmente, só tendo preferência em dividendos. Ó, bem simples, bem fácil. E quais são os ganhos que eu posso ter com ações? Tanto para a ação ordinária quanto para a ação preferencial. Quais são os ganhos? Bem, o primeiro queridinho de muita gente, são os dividendos, né? Os dividendos é a distribuição do lucro líquido, é o pagamento do lucro distribuído lá para os seus acionistas. O dividendo ele é isento de imposto de renda, cadê minha caneta? Está aqui, ó. É isento de imposto de renda e o mínimo que uma empresa pode distribuir de dividendos é 25% do seu lucro líquido. Temos também os juros sobre capital próprio, que pode aparecer também só como juros sobre capital, tá? Os juros sobre capital, ele tem cobrança de imposto de renda, ao contrário do dividendos, que é isento. Ele tem ali, ó, incidência de 15% de imposto de renda. E ele nasceu do lucro que ficou retido lá na empresa. Temos também a modalidade de ganho de capital. Como é isso? Eu comprei a R$10 e vendi a 15, eu ganhei capital, ganho de capital. No ganho de capital, existe algumas formas de tributação, que é assim, ó. Se você estiver operando em day trade, eu comprei hoje uma ação e eu vendi hoje mesmo a mesma ação, eu comprei e vendi no mesmo dia, isso chama-se day trade. Para a modalidade day trade, o imposto de renda é de 20%, tá? Sobre o ganho de capital. É cobrado 20%, sendo que 1% já fica ali na fonte, ó. E o restante, os outros 19%, o acionista, o investidor tem até o último dia útil do mês subsequente, do mês seguinte, para ir lá e fazer o acerto via DARF. E tem a outra modalidade de ganho de capital, que é o buy and hold, quando a pessoa compra uma ação e segura, e vende outro dia, qualquer outro dia. Não operou em day trade. Nessa modalidade, para o ganho de capital, o imposto de renda é de 15%, sendo que na fonte fica 0,005%. O restante é acertado via DARF, ajustado via DARF até o último dia do mês subsequente da operação, tá? Mas aqui tem uma situação importante, ó. Para ganho de capital, se quem estiver operando for uma pessoa física, não for na modalidade day trade, tá? Não for na modalidade day trade, e essa venda de ações for até R$20 mil, a pessoa fica isento de pagar imposto de renda. Então, ó, isento, tem essa possibilidade de ter isenção para imposto de renda em ganho de capital. Outra situação que é possível ganhar com ações é bonificação. É quando o acionista recebe gratuitamente novas ações. Então, aqui, ó, a gente sempre vai ver a opção, uma palavra que demonstre que ele recebeu de forma gratuita determinada quantidade de ações. Tem também o direito de subscrição. Como é isso, Ayrton? Direito de subscrição é quando o acionista ele ganha o direito de comprar novas ações antes e mais barato do que o mercado. A empresa vai distribuir, né? Está me dando direito de subscrição, ela está me dando direito de eu ir lá e comprar novas ações antes do mercado ou antes e pelo preço mais baixo do que o mercado. É isso. Que mais? Quando uma empresa emite ações, ela não tem a obrigação de seguir nenhum tipo de governança corporativa. Ela é livre para escolher. Entretanto, se ela optar em seguir algum nível de governança corporativa, ela tem que seguir algumas regras. E aí, são essas regras que a gente vai falar aqui bem rapidinho. Primeiro, os níveis de governança corporativa. O nível 1, nível 2 e o nível mais elevado é o nível de novo mercado. No nível de novo mercado, todas as ações que a empresa emite, elas são ON, são ordinárias, ou seja, todas as ações têm direito a voto.
Para todos os níveis, 1, 2 e novo mercado, o free float é de 25% no mínimo, que é a quantidade de ações que estão disponíveis para negociação no mercado. E no tag along é aquela etiqueta alongada, né? Quando você faz uma oferta de compra de uma companhia, por exemplo, de uma empresa, e essa mesma oferta que é feita lá para os controladores, ela é estendida para os demais acionistas. Como é que funciona isso? No nível 1 de governança corporativa, o tag along é de 80% somente para as ações ordinárias. No nível 2, é de 100% para as ações ordinárias e para as ações preferenciais. E no nível novo mercado, é de 100% só para as ações ordinárias. Poxa, Rita, mas por quê? Porque no nível novo mercado só existe ações ordinárias, né? É só por isso. Que mais que a gente fala em renda variável? Deixa eu apagar aqui. Em renda variável, nós falamos de ADRs e BDRs. Aí, então, o que é isso? Calma. ADRs e BDRs são recibos, são certificados que estão lastreados em ações de fora daquele país onde ele está sendo negociado. Calma. Não fique nervoso, não fique nervosa. É simples. Um ADR, ele vai ser negociado no mercado americano, lá nos Estados Unidos. E o que você vai lembrar? Você vai lembrar que esse A, ele representa o mercado onde está sendo negociado. No caso, A de americano. Então, o ADR ele vai ser negociado lá no mercado americano, nos Estados Unidos, e ele vai estar lastreado em uma ação de fora daquele país, ou seja, a ação vai ser de fora dos Estados Unidos, bem fácil. E o BDR? O BDR é muito similar. Ele vai ser negociado aqui no Brasil, esse B é do Brasil, ó, é o negócio, é o mercado onde está sendo negociado, no caso o mercado brasileiro, então vai ser negociado no mercado brasileiro, lastreado em uma ação fora daquele país, fora desse país no caso, fora do Brasil. Então isso é um BDR, bem fácil, presta atenção ali na primeira letra que você já consegue matar a charada. Que mais? Existem duas formas de analisar para tomar uma decisão aqui de que ativo comprar, o momento exato para comprar, e a gente estuda as formas de análise fundamentalista, quando você utiliza os dados, os fundamentos, os indicadores da empresa para tomar uma decisão. Eu vou sentar ali e eu vou olhar o balanço, eu vou olhar DRE, eu vou olhar dividendos que são pagos, eu vou olhar o ROI, o EBITDA, eu vou olhar todos os indicadores da empresa para tomar uma decisão. Lógico que essa decisão vai ser um tanto mais demorada, porque eu vou olhar indicador por indicador para eu tomar uma decisão. E existe a outra forma, que nós chamamos de análise técnica grafista, ou análise técnica e análise grafista. Eu falo com o nome composto para eu não esquecer de nenhum dos dois. Mas como o nome diz grafista, nessa tomada de decisão é utilizado os gráficos. Então, a pessoa que utiliza o investidor que utiliza esse método, essa técnica, ele vai olhar para os gráficos, aí vai olhar lá o teto, o fundo, chegou no fundo, é o momento de comprar, chegou no teto, é o momento de vender, vai olhar as velas, né, as candles, como a gente vê naquelas imagens de gráfico de ações, né, subindo, descendo, é basicamente isso. A pessoa que utiliza a técnica grafista, ela utiliza alguns pensamentos, algumas frases como, o preço já engloba tudo, a história tende a se repetir. Bem simples, vamos seguir. Que mais? Chegamos em derivativos. Olha só, o derivativo, ele é um contrato, cadê? Deixa eu dar ênfase aqui, ó. O derivativo é um contrato que derivou de um ativo objeto. Então, eu tenho um ativo, que pode ser uma ação, ou ainda pode ser um ativo físico, e eu vou fazer um contrato referente a esse ativo. Esse contrato se chama derivativo. O derivativo deriva de um ativo. Que maravilha! Nós estudamos 4 derivativos. O primeiro, mercado a termo. Quais são as principais características do mercado a termo? Bem, ele é negociado tanto na bolsa quanto no balcão. Ele não tem ajuste diário. Os contratos não são padronizados. O prazo dele é de 16 a 999 dias. Ele permite liquidação antecipada somente pelo comprador. Bem simples, contrato a termo, muito fácil. Que mais? A gente tem um que é um tanto parecido com o contrato a termo, mas as suas características são diferentes, que é o contrato de mercado futuro, derivativo de mercado futuro.
Ele é negociado somente na bolsa, olha só, o contrato a termo é bolsa e balcão. Aqui, ó, ele tem uma margem de garantia que fica retido lá na bolsa, lá na corretora, na verdade. Então, tem uma margem que fica lá retida por segurança. Que mais? Temos quem aposta na alta no contrato de derivativo mercado futuro, nós chamamos de comprado. E quem aposta na queda, nós chamamos de vendido. Tem uma situação interessante que contrato futuro ele tem ajuste diário, diariamente vai ajustando as posições, aquele que está perdendo, aquele que está ganhando, diariamente tem esse ajuste. Outra situação, ele é um contrato padronizado, ele é todo certinho, todo organizado, tá? É um contrato padronizado e, importante também, não existe o risco de contraparte, não, porque já ficou uma margem retida ali para honrar o contrato. Quem está garantido isso? A própria B3 diz, ó, seguro, faço contrato futuro, eu estou com uma margem aqui retida, segue a vida. Que mais? A gente fala em derivativos de contrato de swap. Swap é uma palavra em inglês que significa troca, né? Então, ó, o que o swap faz? Ele troca indexadores, ó, troca. E outra coisa que a gente falou é que no troca-troca não existe padrão, né? Não existe padrão no troca-troca. Então, ó, eles são contratos não padronizados, os contratos de swap. Tá aqui, ó, não padronizados. Que mais? Ele é negociado em balcão. A ponta passiva dá. Lembra disso? A ponta passiva é a parte que foi cedido, é a parte que foi dada no swap. E a ponta ativa foi a parte que foi recebida no swap. Você não trocou o indexador? Imagina que você está indexado ali ao câmbio. E aí você trocou o indexador por uma taxa pré. Então, a ponta que você deu foi o câmbio. Essa é a ponta passiva. E a ponta que você recebeu é a taxa pré nesse exemplo. Então, o que recebeu é a ponta ativa. Bem simples, Ayrton. Outra coisa que a prova costuma pedir é que a tributação no swap ele é conforme a tabela regressiva. Atenção que a prova costuma pedir isso sobre swap. Fique atento. Que mais? Chegamos em opções. Opa, ó. Respira, deixa eu ver. Pressão 12/8. Então, segue. Mercado de opções. O mercado de opções é muito legal. Primeiro, a negociação no mercado de opções, ela ocorre tanto na bolsa quanto no balcão. E existe prêmio? Sim, existe o prêmio. O que é prêmio mesmo aí? O prêmio é o valor que é pago para adquirir a opção. Então, ó, o comprador da opção, que também pode ser chamado de titular, ele paga o prêmio para poder ter o direito de escolher. Então, como é que funciona a opção? A pessoa que vai adquirir, que vai ser o titular do contrato, ele vai lá e paga o prêmio. Ó, paguei para ter o direito, eu paguei para poder escolher, eu paguei para ter opções do que eu quero fazer da vida. É isso. Então, a pessoa que paga o prêmio, ela tem o direito de escolher. Já a pessoa que recebeu esse prêmio, nós chamamos de vendedor ou lançador. Ele vendeu a opção de direito de escolha dele. Ele lançou fora a mão a opção de escolha dele. Nós chamamos de vendedor lançador. Essa pessoa fez o que? Ela recebeu o prêmio para ela não ter mais direito. A partir de agora só tem obrigação. O que o outro lado lá, o comprador titular, decidir, esse lado daqui, quem vendeu, para abrir mão do seu direito, vai ter obrigação de cumprir. Então é assim, ó, o comprador, o titular, paga o prêmio e o vendedor lançador recebe o prêmio para abrir mão do seu direito. Nós temos também opção de compra, que nós chamamos call, aí lembra aqui, ó, C com C, C com C, C com C, compra call, compra call, compra call. E a opção de venda nós chamamos de put, tá? Bem simples. Tá. A data de exercício. Em opções, existem duas modalidades. Como funciona? A opção americana, que ela pode ser exercida a qualquer momento. Tá? A opção americana, eu iniciei numa opção, daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu posso ir lá e exercer o meu direito. E a opção europeia, não existe essa situação. Você entra num contrato de derivativo mercado de opção, você só vai exercer ele lá no final do contrato. Ele está previsto para daqui a 40 dias. Somente daqui a 40 dias que a gente vai decidir o que quer fazer.
Pronto, é assim, mas aí tem algumas dicas, principalmente para o gráfico de opções. Funciona assim, ó. Se você vê um gráfico de opção, estratégia de opção, e aí você vê que o gráfico, a ponta diagonal, ele foi para a esquerda, então quando vai para a esquerda é uma put. Quando a ponta diagonal ela vai para a direita, isso é uma call, tá? Outra coisa, o vendedor ou o lançador, ele começa ganhando. Por quê? Ele recebeu o dinheiro para vender a sua opção, para abrir mão do seu direito, para lançar fora o seu direito. Então, o vendedor, ele começa acima da linha de ganho, porque ele começou recebendo dinheiro. Já o comprador ou titular, que pode ser chamado de titular também, ele começa abaixo da linha de ganho, porque ele pagou para poder pagou o prêmio para poder ter o direito daquela opção. Então, como é que funciona isso? É assim, ó. Esse negócio de direita, esquerda, de cima, abaixo, o que é isso? É isso aqui, ó. Primeiro, tá vendo essa linha aqui, ó, representa o ganho, tá? Se tá acima da linha de ganho, se tá acima, é o vendedor ou o lançador, porque ele começou recebendo, tá? Ele começou recebe. O que o vendedor faz? Ele recebe, ele vende, ele recebe o dinheiro. Ele recebe o dinheiro, ele recebeu o prêmio. Então, como ele começa recebendo o dinheiro, ele começa ali acima da linha de ganho. E quando eu estou dizendo que vai para a esquerda, vai para a direita, é isso aqui, ó, é essa reta diagonal. Ela está indo para onde? Ela está à esquerda dessa reta paralela. Se está à esquerda é uma put. Então, isso aqui, ó, é um vendedor, ó, tá em cima de uma put. Então agora eu entendi, somente agora eu entendi, que maravilha, que mais? Aqui, ó, o vendedor está acima da linha de ganho, começou acima da linha de ganho, só que essa reta diagonal está para a direita, ó, vendedor de uma call. Se vai para a direita, é call. Que mais? Aqui, ó, começou abaixo da linha de ganho, essa aqui é a linha de ganho, tá abaixo, essa reta aqui, ó, horizontal, né? Ela está abaixo da linha de ganho. Se está abaixo, é o comprador ou o titular. Então, ó, isso aqui é um titular de uma call, tá vendo? A reta diagonal está indo para a direita, tá à direita. Então, call. Que mais? Temos também o titular, aqui, ó, ou o comprador de uma put. É assim, agora faz todo o sentido. Que maravilha! Não tenha medo de derivativos, reveja as aulas sempre que forem necessários. E lembrando, esse resumo não vai substituir as aulas. Esse resumo ele serve simplesmente como mapa mental para você conseguir se situar, para reforçar os principais pontos, ok? Faça simulados, estude, revise suas anotações e vai ficar tudo bem. A gente se vê na próxima aula.